Com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, conhecendo mais um povo de Deus que vai morar no céu. Glória a Deus, né? E também agradeço, né, pela oportunidade do pastor Clemente, com as suas filhas, né? Fizeram cartaz, que Deus possa abençoar as suas vidas cada dia mais. E, irmãos, esse aqui é meu sonho, que está se realizando hoje. Aleluia! Eu sempre pedi para Deus, meu desejo é pregar a Tua palavra, levar a Tua palavra para o mundo todo. Aí eu orava pedindo para Deus. Aí um dia eu estava na quinta-feira, na oração, foi o último dia da campanha que teve. Eu fui. Aí eu comecei a pedir para Deus falar comigo, né? Aí Deus usou um vaso para falar comigo. Falar assim que Deus estava me entregando um troféu nas minhas mãos para me confiar nele, que ele ia me usar. Aí eu falei, amém. Eu falei, vai me usar. Eu falei, meu Deus, na onde que o Senhor vai me usar? Comecei a orar, falava a Deus, né? Aí veio o irmão Clemente. Ô pastor, ô irmã, eu quero te convidar para você ministrar a palavra lá na minha igreja. Falei, mas eu, pastor, eu nunca preguei, nunca falei, nunca peguei no microfone. Aí ele pegou e falou assim, mas deixa Deus te usar. Você está convidado. Falei, amém, pastor, então eu estarei lá. Porque é igual o Jonas, né? Desobedeceu a Deus, né? Ele ia para Nínive e foi para Tarso. Então, a gente tem que ser obediente a Ele. Se Deus falou com você, dá o ouvido a Ele, que Ele vai te ouvir. Porque Ele é teu Deus. Ele é contigo. Amém? E fico muito feliz de estar aqui. E eu também fui na Cruzada de Fogo. E o irmão falou assim. Eu falei assim, mas eu não sei. Falou assim, quem não sabe pregar, se você foi convidado para pregar, você vai. Não dá a oportunidade para outra pessoa. Porque você foi convidado. Porque Deus usa o vaso pequeno. Ele levanta o pequeno. A gente não sabe, mas Ele levanta para mostrar para essas pessoas que fica engrandecendo, que sabe. Amém? Amém. Então, e eu fico muito, muito feliz de estar aqui, conhecendo mais um povo de Deus mesmo e cumprir o desejo do meu coração. E eu gostaria de louvar 2 hinos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, da vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja, Senhor, dado a Ti, pois Tu és um Deus fiel. Abençoa, Senhor, este lugar.
Deus, aleluias. Deus eterno da vitória. Aleluia. Ah, Deus santo e fiel. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, Deus vivo da vitória, Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Quero ler Jonas, versículo 1 ao 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar e fazenda que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares no porão e se deitou e dormia um profundo sono. E ele disse: mestre do navio, desceu lá no porão e viu Jonas dormindo. Levanta e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós. Ele ali estava no navio, né? Estava tão sossegado. Ele aí estava tão sossegado dormindo ali. Aí quando os outros estavam lá, apavorado, estava chorando, estava apavorado. Aí não sabe o que era, né? O que aconteceu, o que foi. Aí ele pegou, desceu, o mestre desceu lá lá embaixo e pegou ele dormindo. Amém? Pegou ele dormindo lá no navio. Então, no livro de Jonas, a gente encontramos o relato da história de sua chamada para ir em Nínive, e a sua atitude é tão negativa em relação à ordem divina. Nínive era o fogo da ira de Deus. Ela era relatada na Bíblia como era mau o povo daquela cidade. A maligna da guerra da Ásia foi responsável por atrocidades cruéis. Jonas não aceitava o fato de que a misericórdia do Senhor
pudesse alcançar naquele lugar. A visão que ele tinha da misericórdia de Deus era muito pequena. Por isso, Jonas fugiu para pregar fugiu de pregar a mensagem de Deus em Nínive, que lhe oferecia chance de arrependimento. Mas ao fugir, Jonas sofreu a consequência de sua desobediência. O temor da possibilidade da morte e da separação da presença de Deus, a história de Jonas nos mostra que aquele que conhece a Deus tem prazer obedecê-lo. Como prova de confiança, de amor, Jonas era um profeta que morava em Samaria. Certo dia, Deus ordenou que Jonas fosse à cidade de Nínive e pregasse contra os pecados dos moradores daquela cidade. Irmãos, o mundo está tão mal, irmãos. Gente matando, tá uma matança, gente matando filho. Esses dias eu estava vendo lá na internet, conversando, a irmã falando assim: meu pai foi baleado, atiraram no meu pai, depois tiraram no meu irmão, matou meu irmão. Tá muito mal o mundo de hoje, por isso nós temos que pegar aos pés do Senhor, buscar Ele de todo o coração e entregar de todo o coração na mão dele, que Ele vai dar a vitória, a bênção para cada um de vocês. Amém? Então, e os ninivitas gostavam de guerrear. Eles eram violentos, mentirosos, roubavam e matavam as pessoas. Eles faziam muitas coisas que entristeciam o coração de Deus. É igual a gente. Quando Deus mandar a gente fazer algo, a gente tem que fazer. Amém? É igual hoje, aqui eu falei: Senhor, mas eu não sei. Mas Senhor, você vai lá que eu vou te usar. E eu estou aqui hoje. E eu louvo a Deus por isso que eu estou aqui. E realizando mais o sonho que eu mais pedi para Deus. E eu estou feliz nessa noite por isso. Amém? E falasse aos moradores que aquela cidade seria destruída em 40 dias. E Jonas não gostava do povo daquela cidade de Nínive, porque eram cruéis. Por isso Jonas resolveu ir para Tarse, desobedecendo a Deus. Jonas agiu errado, porque todos precisam de conhecer o amor de Deus, mas Jonas não quis obedecer à ordem de Deus. Então, irmãos, tem muitos pecadores nesse mundo. A gente tem que falar do amor de Deus. Tem muitas almas angustiadas, sofridas nesse mundo. A gente tem que ir e pregar o Evangelho. Falar, nem se for como que eu falei aqui. Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama. Se a gente não sabe pregar, só você pegar o microfone e falar: Jesus te ama. Jesus está contigo. Meu Deus, aleluia. Ele é na tua vida. Glória. Só você falar isso, que isso entra no coração da pessoa, a pessoa é salva. Amém? Amém. Então, e comprou a passagem de navio e fugiu para Tarse. Quando entrou no navio, foi para o porão, deitou-se e dormiu. E ele tentou se esconder de Deus. A gente não esconde de Deus. É verdade. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe o que vocês estão pensando nessa noite. Oh, Jesus. Aleluia. Tudo que você pensa, Ele está contigo. Então, irmãos, a gente tem que dar um lugar para o Espírito Santo. Meu Deus. Amém? Amém. Mas ele tentou se esconder de Deus, mas
de Deus ninguém esconde, pois Deus tudo vê, tudo sabe. Quando o navio já estava em alto mar, Deus mandou um vento forte e depois deu uma grande tempestade que balançou muito o navio. O navio estava a ponto de se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros começaram a orar. Qual que é a tua tempestade nessa noite? Meu Deus. Aleluia. O que você está passando? Não se preocupe. Deus é com cada um de vocês. Amém? Confia nele. E orar, cada um para o seu Deus. E ele pediu para jogar Jonas no mar. Porque Jesus. passado para aliviar o peso do navio, mas nada adiantava. Parecia que tudo estava perdido. O mestre do navio foi até o porão e encontrou Jonas dormente. Aí falou assim: por que tu dormes? Levanta, clama o teu Deus. Porque a gente está aqui nessa tempestade aqui e você está aí dormindo sossegado. Invoca ele. Amém? E ele ficou muito bravo com Jonas e pediu que ele levantasse e fosse orar a seu Deus pedindo ajuda. Os marinheiros e se reuniram, descobriram que Jonas era culpado de estarem em perigo. Então Jonas contou que a tempestade era por causa dele, porque ele desobedeceu. Por isso que aí ele falou, ele teve que falar, né? Falou assim: pode me lançar ao mar, que o navio vai se aliviar da ira de Deus contra ele. E sim, eles jogaram tudo para fora do navio e nada. Aí ele falou: joga eu no mar, que eu que estou fazendo esse peso. Amém? Jonas ficou dentro do mar, mas Deus mandou um grande peixe que engoliu Jonas durante 3 dias e 3 noites. Jonas ficou dentro da barriga do grande peixe. Então ele, arrependido, orou dentro da barriga do grande peixe, pedindo perdão a Deus por ter desobedecido a ele. Deus é bom e ele ouve a nossa oração. Se a gente está angustiado, está triste, só a gente ir lá: Senhor, está doendo, Senhor, estou passando pela prova, estou aguentando. E Deus está lá, ele vai te ajudar, ele vai te apoiar. Amém? Ele fala: filha, não fica assim, eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te amo. Amém? E ele perdoou o Jonas e fez o peixe vomitar Jonas na praia. Deus mandou Jonas pregar pela segunda vez em Nínive. Dessa vez Jonas obedeceu e pregou com ousadia a palavra de Deus. Ao olhar aos moradores de Nínive, Deus se entristeceu, porque ele fazia coisas muito ruins, mas ele amava todas as pessoas. Por isso mandou Jonas fosse àquela cidade para anunciar aquela mensagem a todos, que assim eles poderiam arrepender do seu pecado e serem salvos da destruição. Assim como Jonas fez, a gente tem que fazer, né? A gente não pode fazer, tem que pedir para Deus, ter um ouvido sensível a Ele. Se Ele falar assim: não faz isso, é para a gente não fazer. Amém? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas que agradam a nossa vontade.
Não, tem que ser a vontade de Deus. Aleluia. A gente tem que obedecer a ordem dele. E eu quero contar um testemunho. Quero contar um testemunho. Houve um testemunho de uma moça da igreja adventista. Um certo dia que Deus falou para ela assim, 3 horas da manhã. Deus disse para ela: vai lá no meio da praça e grita bem alto, Deus te ama. E ela disse: Senhor, eu ir lá no meio da praça dizer eu te amo? Que coisa absurda. E Deus falou com ela mais de 3 vezes. Na terceira vez, ela levantou e foi lá no meio da praça. Chegou lá, tudo escuro, não tinha ninguém. Olhou para um lado, olhou para o outro, tudo deserto. Ela ficou tremendo. Ela colocou a mão assim, gritou: Jesus te ama! Jesus te ama! Voltou para casa para dormir. No domingo seguinte, ela foi ao culto e o pastor estava pregando. E na hora do apelo, um jovem saiu lá do último banco, levantou a mão para Jesus e pediu para o pastor se ele poderia falar alguma coisa. Eu tenho um testemunho para contar. E o pastor deu o microfone para ele. E aquele jovem começou a falar: sabe, pastor, estava semana passada, era umas 3 horas da manhã, eu estava lá no meio da praça, escondido atrás de uma árvore. Estava passando por muitas lutas tão grandes e eu peguei a minha arma, coloquei na minha cabeça. Quando eu já ia apertar o gatilho para me matar, eu escutei uma voz lá longe que falou no meu coração, gritando bem alto: Deus te ama! Deus te ama! Aleluia. Aí por isso que nós temos que obedecer a Deus, a voz de Deus, mesmo que parecendo absurdo. Se Ele mandar você fazer algo, vocês fazem, porque Ele está mandando. Aleluia. Aleluia. Se você está desviando do caminho, não faz como Jonas fez, não. Oh, meu Deus. Se Ele está falando com você, obedeça a voz Ah, dele. Jesus. Aleluia. Porque Ele sabe a hora, o momento certo. Glória a Deus. Grande Deus. Porque a gente não pode obedecer a voz dele. Porque muitas vezes, né, a gente desobedece a Deus, não escuta a voz dele, a gente só vai com a cara no pó. Aleluia. Se a gente escutar a voz do Espírito Santo, como que a gente escuta a voz do Espírito Santo? A gente tem que fechar os olhos e falar: Espírito Santo, manifesta em mim. Aleluia. Manifesta em mim que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Deus, da direção. É da tua vontade? Aleluia. É o teu querer? Aí o Espírito Santo de Deus vai falar para vocês. Meu Deus. Amém? Aleluia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? E Glória a agradeço a Deus. oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Aleluia. Desculpa algum erro, alguma coisa. Perdoa. A primeira vez. Louvado seja